Olá, estamos com mais um Papo Livre com Silvio Bem, né? Esse momento de muito debate, de dinâmica, onde a campanha ganha uma intensidade. É um programa que a gente faz com vários intelectuais, pesquisadores, militantes, e comprometido com a democracia, com a justiça social, com a defesa dos direitos humanos, que combate o racismo, a intolerância, o feminicídio, a homofobia, a xenofobia. Então, todos esses males que só de fato vitimam pessoas que de fato durante muito tempo não tiveram acesso e não estão integrados na sociedade de classes e nem na sociedade política. Então, portanto, hoje a gente está recebendo aqui Charles Alves. Ele é graduado do curso, graduando, na verdade, né, ainda um aluno muito efetivo, muito atuante, um militante orgânico das causas sociais, do curso, um curso novo, que realmente foi o primeiro do Brasil de uma universidade pública, que é o curso de estudos africanos e afro-brasileiros, e ele da UFMA. Ele também é professor do cursinho pré-vestibular Unicoroadinho, esse cursinho que tem um papel de trazer para a educação, libertar, emancipar jovens carentes daquela região do Coroadinho, via na verdade, por meio da educação. E acho que é um trabalho fantástico. E eu, recentemente, numa conversa com ele, a gente trabalhou esse diálogo inicial e dizíamos que íamos gravar um papo livre com ele, um papo que pudesse retratar um tema importante. Nesse papo de hoje, nós vamos falar das políticas de cotas, que permitiu, que deu acesso de uma luta forte do movimento social negro no Brasil, né? Isso já depois de muita luta da década de 80, com Abdias Nascimento, com todo o movimento negro unificado. O próprio CCN também. O próprio CCN aqui no Maranhão, que é uma das entidades principais do movimento negro, o Centro de Cultura Negra do Maranhão, na figura de Mundinha, na figura de Magno Cruz, de Maurício, de Ivan Quilombola, professor Luizão também. Professor Luizão, que não está entre nós, por sinal, amigos comuns, né? Viva Luizão, né? Que sempre falou de educação, sempre falou do papel que tem o conhecimento e a universidade. Então eu queria, Charlie, nesse papo de livro de hoje, falando de cota, e que avançou para a política de ações afirmativas, que você pudesse ficar à vontade, narrar para a gente qual é o teu olhar, como é que tu percebe, e ainda tudo, falando aqui para vocês, que Charles é aluno cotista, então ele tem muito a falar, ele tem muito a dizer para nós, e aqui a gente vai fazer essa conversa para justamente mostrar por que é importante defender as políticas de ações afirmativas, as políticas de cota para os negros, para os índios, para os quilombolas. Pois é, Silvio. Primeiramente, boa noite. Para mim é um prazer poder estar aqui dividindo esse espaço com você e, lógico, igualmente também outras figuras que você já trouxe aqui para essa conversa. Então, isso mostra muito mais ainda a carga e o peso que se tem de estar aqui neste momento, né? Então, pelo espaço ser cedido. Então, quero te agradecer de coração e dizer como cotista, né? E pensar sobre cotas, sobre ações afirmativas no Brasil é algo meio complicado, né? É meio complicado por conta de várias adversidades, porque pensar em cotas é um passo, agora só que lógico, o negócio não é só ter o acesso, né? Mas sim também as políticas de manutenção dentro da universidade, que infelizmente hoje em dia não é muito debatido, porque só o ingresso não interessa. O ingresso, lógico, que foi um avanço, mas existe um debate muito mais à frente, que é com relação a essa permanência que infelizmente não é discutida e que a universidade também, algumas universidades não se preocupam com a permanência desses estudantes, não só dos cotistas, como também do Universal. Porque existem muitos estudantes também que vêm de escola pública, que vêm também de comunidades, que ingressam dentro da universidade por conta disso não consegue se manter, né? Porque você já foi estudante de graduação e sabe como é que é tão caro ser um estudante universitário, né? Não é só simplesmente estar lá. Tem a questão da xerox, tem a questão também da própria passagem de ônibus, tem a questão da alimentação. Porque o acesso ao RU, né? Ao RU, e mesmo sendo um custo barato, mas às vezes não se tem esse dinheiro. Não se tem. E 1,25 faz muita diferença. E assim, Silvio, falar sobre ações afirmativas é logo também fazer esse resgate, um resgate histórico aqui no Brasil, né? Esse resgate histórico, principalmente da classe subalterna e principalmente da classe dominante, né? Essa classe dominante que é privilegiada de fato, né? Quando você fala de privilegiada é quando você tem um estudante que, como nós temos, como por exemplo, recentemente, em 2016, uma reforma do ensino médio, no qual se tira algumas áreas do conhecimento
E as escolas públicas são condenadas a tirar essas áreas do conhecimento, enquanto as escolas particulares continuam com essa área de conhecimento, e essas mesmas áreas do conhecimento são cobradas no Enem. Então, ou seja, só para te ver só como é cada vez mais, a cada passo que se dá, como se dificulta mais ainda para nós. Se você poderia dizer qual a área que você percebe que está sendo bastante perseguida nesse período, dessa conjuntura de ódio, de intolerância, de desgoverno, né, que a gente acompanha esse embate, qual seria hoje as áreas na área da educação que você vê que está sendo bastante, desvalorizada? Principalmente a área do conhecimento, onde, como por exemplo, a filosofia, a sociologia, onde desenvolve o senso crítico do estudante, né, não só no ensino médio, como também no ensino fundamental, como a filosofia é importante, de como não só tão importante, que inclusive é a partir da filosofia que surge todas as áreas do conhecimento, né? Então, de onde surge o senso crítico do estudante, do jovem, ou até mesmo do adulto, quando também começa a ter acesso à educação. Então, esse ataque ele é direto, né? Ele é um ataque que ele é feito direcionado, exatamente para poder excluir, para poder afastar, e para poder fazer como nós, jovens e moradores, como por exemplo, eu sou morador do Polo Coroadinho, onde sou professor do cursinho pré-vestibular, né? Do pré-vestibular Unicoroadinho, do Instituto Dica Ferreira, no qual tive a Dica Ferreira também como professora minha no Jardim, como educadora popular. Então, digamos que é uma corrente que estou dando continuidade, né? Fui oportunizado lá atrás e, lógico, quero dar oportunidade para pessoas também aqui no que eu estou fazendo. E voltando à questão das ações afirmativas, né? E principalmente as pessoas que são privilegiadas são essas que atacam as cotas, essas que atacam as ações afirmativas. Mas se for buscar no resgate histórico, essas pessoas são as primeiras a ser privilegiadas no Brasil. Como, por exemplo, a lei de cotas, a lei de cota do boi, né, que é uma lei feita especificamente para filha de fazendeiro latifundiário. Ou seja, por quê? Em qual perspectiva se cria essa lei? Se cria essa lei na perspectiva do quê? Os filhos dos fazendeiros é que vão estar ocupando o lugar do seu pai e da sua mãe. Então, nesse sentido, se cria essa lei, que ela vai de 64 até 87, mais ou menos. Década de 60 a década de 80, para ser mais sucinto. E esse mesmo pessoal que hoje em dia está ocupando alguns espaços, como por exemplo no judiciário, como espaços de domínio e de poder, na verdade, até a própria universidade, são essas pessoas que estão sendo professores, são essas pessoas que estão sendo reitores, são essas pessoas que estão sendo médicos e médicas. E então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Então, hoje em dia, quando se fala de cota, até mesmo porque tem gente que tem vergonha de poder falar de cota, de ação afirmativa, ou vergonha de falar de que é cotista, como por exemplo, eu sou cotista, assim, com muito orgulho, inclusive, com dados de 2021 agora, é a primeira vez na história, que negros e pardos, ele ocupa, em sua grande maioria, os bancos escolares da universidade. E se você for buscar também algumas pesquisas de algumas universidades, os alunos estudantes cotistas são os que maiores têm os índices de rendimento dentro das universidades. O CR. Excelente desempenho. Exatamente. Quando alguns diziam que esses alunos comprometeria a qualidade do ensino na universidade, quer dizer, no ensino superior. E isso não se constatou. Quer dizer, os alunos cotistas têm mostrado muito mais disciplina, dedicação e resultados. Sim. E isso que tu me fala, Silvio, lembra muito de uma situação que aconteceu comigo em 2017, quando eu fui do Diretório Central dos Estudantes, onde eu fui diretor de negros e negras, e coordenei também simultaneamente, concomitante, na verdade, além de diretor de negros e negras do DCE, eu também coordenei o grupo de trabalho para ações afirmativas na pós-graduação, né? Onde ali em 2017 se completava 10 anos de ações afirmativas dentro da própria universidade, de cotas, né? Completava certinho 10 anos, então nós conseguimos instituir dentro da universidade este grupo de trabalho, onde neste período 2 pós-graduações, salvo engano, tinha a questão das ações afirmativas no recorte. Tinha esse recorte. Tinha o recorte, que era o curso, a pós-graduação, salvo engano, era o de Ciências Sociais. Salvo engano, era Ciências Sociais ou era de serviço? Não, era Ciências Sociais, sim. Esse e uma outra pós-graduação que tinha. Então, em 2017, nós iniciamos esse debate.
E quando você fala isso, da questão de... E quando todo mundo discutia lá atrás que ia baixar o nível da educação, né? Eu tive a oportunidade de ter de frente a frente mesmo, ter frente a frente um vice-reitor de uma universidade, onde discutia, que eu não vou esconder o nome também, que é o Fernando de Carvalho, onde ele falou, numa reunião na reitoria, que ao ter cotas na pós-graduação, iria baixar o qualis das pós-graduações. Então, ou seja, que não seria viável. Onde, na verdade, ele estava discutindo simplesmente o quê? Porque naquela mesma época, as pessoas ingressaram alguns estudantes com necessidade de intérprete de Libras, né? E que, lógico, a universidade teve que se arranjar, teve que procurar intérprete de Libras. Isso. Aonde a universidade disse... A universidade não. O vice-reitor disse que era caro demais um intérprete de Libra. E de que, além de ser caro, iria baixar o nível da educação. Iria baixar o qualis daquela pós-graduação. E isso que você fala é algo interessante quando você entra naquela universidade, onde nós temos algumas pós-graduações, que parece ser fazenda de alguém, né? De alguém ou de alguma pessoa, de um coordenador ou uma coordenadora, onde só entra pessoas. Não estou falando direcionado a ninguém, lógico, mas são coisas que dá a entender isso, né? Que seja uma fazenda onde quem define é o coordenador ou a coordenadora, sendo que está sendo vinculado à universidade. E ainda é cobrado, sendo que a universidade é pública. Então, mas esse, no caso, é um outro debate. Deixa eu só pegar um gancho seu. Certo. No ano de 2015, eu estive assessorando o gabinete do reitor, e naquela oportunidade a gente constituiu uma comissão, e esta comissão tinha o professor Carlão, que é o coordenador do NEAB, tinha o professor Manuel Barros, que na época estava coordenando de História. A Plexai, o núcleo de assunto estudantil, na verdade, não era Plexai, desculpa, e ele integrou junto comigo, Luizão, né, tinha a Judite, que era representante indígena, que hoje é advogada, eu acho que vive em São Paulo, tinha a Grenda, que era do DCE, tinha outros, o Lúcio, o Flávio. Era um grupo. Uma comissão que se propôs, o Josenildo também integrava, que era propor uma discussão que buscasse a institucionalização da política de ações afirmativas, e, na verdade, nem a institucionalização, que buscasse uma estrutura institucional para tratar desse assunto na Universidade Federal, que acabou não alcançando o êxito que a gente esperava de ter uma unidade ou um núcleo, e acabou tendo uma unidade lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil. Uma unidade é uma coisa básica da estrutura organizacional. Então, e na época, fruto desse trabalho, nós escrevemos um artigo, eu e o professor Manel, para a revista eletrônica da UF, que foi publicado na revista do volume 1, primeiro volume, entre junho e julho de 2015, intitulado Uma Análise Necessária das Políticas de Ação Afirmativa. Eu vou te passar depois. E nesse artigo, a gente faz todo um apanhado, faz uma busca histórica, como você falou, você é um historiador, quase um historiador, e com um recorte bastante interessante, que é sobre as políticas dos africanos e a política da África. E a gente falava justamente de como surgiu essa ação afirmativa. E eu falava agora para ti. A primeira experiência de ações afirmativas se deu origem na década de 40 na Índia, né? E na Índia, já assegurado na Constituição Federal, e isso aqui é um trecho interessante do artigo, para garantir a reserva de vagas no ensino superior, no parlamento e no funcionalismo público. Veja só, em 1940, a Índia está discutindo ações afirmativas. Na década de 60, eclode nos Estados Unidos os movimentos em defesa dos direitos civis, né, liderado por Martin Luther King, Malcolm X e grandes outros líderes, que brigavam justamente por direito de vir na América imperialista, democrática, que alguns dizem, entre aspas, e com direito a votar. Olha, pra você ter uma ideia, morreu muita gente naquela travessia da ponte, lá da luta da marcha, e de repente eu quero te dizer, depois desse tempo todo, o Brasil só vem, você falou ainda agora, e eu queria há pouco, que você participou de um evento na UFMA, que vocês comemoraram 10 anos, que antes da política de cota estar consolidada no Brasil, a UFMA já tinha implementado a política de cota, e aí tem a figura do professor Carlão, sim, liderando o NEAB, com outros atores ligados a essa estrutura, né, que de repente teve um papel importante nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco. Esse período que a UFMA desenvolve esse movimento para efetivar as cotas e depois como que se dá esse processo de avanço dentro da universidade que
culmina com o movimento nacional, que é a Bahia, né, que a UNB, via José Jorge, professor, que vai apresentar um grande projeto, né, um plano de cotas para a UNB, e que vai depois se estender para a Bahia, depois vai se estender para a UERJ, depois Mina entra, o Fiscar, e assim as universidades vão todas se encampando nessa luta. E aí nós estamos hoje diante de um projeto de lei que foi assinado, transformado em lei por Dilma Rousseff no ano de 2012, já no segundo ano do governo dela. Ela ganha a eleição em 2010, assume em 2011, 2012, ela institucionaliza a política de cota como lei e como política de Estado, não como política de governo, ali em agosto que sai esse decreto. E ali ela descreve, ali está descrito qual seria o método para que esses estudantes chegassem até a universidade. Tanto negros, como índios, como quilombola, de baixa renda e de escola pública. Fala um pouco dessa relação. 10 anos se passaram, eu acho que muito mais da cota na universidade, 10 anos se completa esse ano, 2022, considerando a lógica de 2010 sendo encampado e a lei que se projeta em 2012. Faz um pouco desse apanhado para a gente. Pois é, professor. Assim, ó, quando se fala em 2017, faz 10 anos em que a universidade já implementava já ações afirmativas, é pensar de como o nosso Estado, de como a nossa universidade, ela está sempre à frente nas temáticas no que diz respeito na construção de nossa sociedade, né? E você pensar em ação afirmativa é fazer a inserção, de fato, das pessoas que constroem a sociedade, tanto fora da universidade, que vão entrar dentro da universidade para poder ajudar na construção quando sai. E de como é importante o avanço do debate para ações afirmativas, que agora vai completar, inclusive, agora recentemente vimos uma discussão depois dos 10 anos para renovar a questão da lei, né? Que na verdade tem a validade de 10 anos, que logo depois seria discutido se seria interessante ou não. E de como existe a importância mesmo de discutir as ações afirmativas, não somente na graduação. Como eu falei para você anteriormente, quando coordenava o grupo de trabalho para ações afirmativas na pós-graduação, algumas barreiras, aliás, várias barreiras mesmo, como por exemplo, onde chamava coordenadores de... Esse grupo de trabalho era composto professor Carlão, também do CCN, professor Luizão, professora Poliana do curso também, professora Kátia, então, ou seja, era um grupo muito extenso, o professor Masson também, que é advogado, acho que você conhece. Amigo, Masson. Isso, o professor também, que ele até é japonês, até lá da UFMA. Joaquim Shiraik. Isso, Joaquim advogado, Shiraik. Exato, sempre advogado. lutou na questão das comunidades tradicionais, exatamente. Tem publicado muito amigo, Joaquim Shiraik. Exatamente, então ele também compunha esse grupo de trabalho e de como nós achamos alguns empecilhos, né, dentro da universidade. E que, lógico, esse avanço ele se deu, porque nós conseguimos iniciar isso em 2017, quando eu coordenava esse grupo, junto com os professores. Eu era o único não. Eu e mais alguns colegas, nós éramos coordenadores discentes e os outros também. E o professor Richard, no caso, era o coordenador docente, né? Sim. E junto com esses professores, nós desenvolvimos os trabalhos. E se reuniam com as pós-graduações, né, para debater. Mas voltando para a questão das cotas, né, mesmo na graduação. E voltando também ao resgate histórico. Porque, querendo ou não, hoje em dia se existe o preconceito, até mesmo preconceito de quem é cotista, em se considerar como cotista, se revelar como cotista, pois hoje em dia na sociedade é difundido muito o discurso de que quem é cotista está se pormenorizando com relação ao outro. Aí eu não sou da área do direito, mas entendo algumas palavras com relação à isonomia, né? Sim, sim. Com relação à isonomia e também a equidade. Exatamente. Pois bem, e isso é pensar a equidade, não só de gênero, mas a equidade no geral, né? Então, isso é pensar, lógico, as pessoas que têm oportunidades diferentes. E como já conversamos sobre isso anteriormente, de quando você oportuniza as pessoas, e de quando você oportuniza, como por exemplo, estou falando na questão do cotista, hoje em dia nós somos que temos melhor rendimento dentro da universidade. Isso não sou eu que estou dizendo. São estudos que comprovam isso. E quando eu falo isso, nós somos os melhores mesmo. Assim como diz lá na letra de Racionais MC, quando você é negro, você tem que ser 10 vezes, eu digo até mais, 6 vezes até melhor. Porque além de nós sermos subjugados, além de nós sermos estereotipados, para você, quando você é negro, quando você é favelado, você é subjugado 10, 20, 30 vezes mais. E de como nós temos que mostrar a nossa qualidade, nós temos que mostrar a nossa inteligência, o quanto nós somos inteligentes. E o pior, eu falo quando o pior, no meu caso, como por exemplo, além de estudante, eu sou trabalhador, né? Então, ou seja,
Isso é uma carga muito mais pesada. Não é quer dizer que quem trabalha vai ter uma vantagem a mais, um plus a mais, não. Porque você tem que trabalhar durante o dia, como no meu caso, eu tenho que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então tem que me mostrar melhor academicamente, melhor ainda, mais ainda. Então, nesse sentido, a questão das cotas, ao passar esses 10 anos, oficialmente, através de lei, né? Acho que tem que se pensar não só simplesmente em dar continuidade, porque é algo que dá certo mesmo, e pensar também, como já falei anteriormente, na permanência. E a universidade, e principalmente não só a universidade, as pessoas que nós estamos colocando lá agora, como nós estamos vivendo esse período político, como você é nosso candidato a deputado federal, pensar também de como poder dar continuidade, não só simplesmente nas ações afirmativas, mas também em como dar permanência para estudante, para essa estudante. Eu falo muito, assim, você traz para a gente duas questões, duas palavras que têm bastante significado nessa discussão do acesso das pessoas da classe subalterna, dos vulneráveis, dos excluídos, em espaços de elite, que é justamente a oportunidade e a condição, a garantia da condição. Não, que você fala, não basta só você estar dentro da universidade, é preciso permanecer na universidade. E para permanecer na universidade, você precisa ter uma condição mínima de estrutura material, que eu coloco estrutura real financeira. O segundo jurista e estudioso do tema, Joaquim Barbosa, que para muitos as pessoas viam ele apenas como jurista, primeiro-ministro negro do Supremo Tribunal Federal, a tese de doutorado dele, por sinal eu quero aqui fazer este registro, Joaquim Barbosa recebeu benefício de uma bolsa de um programa internacional de ações afirmativas que foi a Fundação Ford. Sim. E ele, ao estudar na Inglaterra e defender a sua tese sobre as políticas de ação afirmativa norte-americana, este livro tem a publicação, quer dizer, o seu doutorado tem o apoio financeiro da Fundação Ford. Eu quero dizer que eu me assemelho a ele em duas questões. A primeira é que sou negro, que nem ele. A segunda também de origem pobre, ele filho de um pedreiro também, e eu também filho de um pedreiro. A terceira que eu fui também aluno bolsista da Fundação Ford quando fiz meu mestrado na PUC de São Paulo. Né? Tive uma seleção dura, com mais de 900 estudantes, e só 45 tiveram êxito, 49 a bolsa. E essa bolsa me sustentou, me garantiu a condição, já que eu tinha passado no mestrado na PUC, e de permanecer numa universidade cara como a PUC, né? Conceituada cara, universidade particular, privada, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ligada à igreja. E ele, ao publicar esse livro, eu, quando escrevi esse artigo, um debate necessário sobre as ações afirmativas, eu trouxe esse conceito dele, pesquisando, fui buscar e achei bastante interessante, quando eu quero dizer o que de fato é a cota e por que ele defende a cota. Ele passou a defender, ele foi um dos ministros presidentes, no sinal, no período que as cotas foram no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele era um dos, na verdade parece que era até o presidente, e ele autor deste célebre livro. E ele diz o seguinte: se faz importante, ou melhor, oportuno discutir sobre política de ações afirmativas na sociedade brasileira. Nesse sentido, continua Joaquim Barbosa, o efeito mais visível dessas políticas, além do estabelecimento da diversidade e da representatividade propriamente ditas, é o eliminar as barreiras artificiais e invisíveis, que emperram o avanço de negros e mulheres, independente da existência ou não de políticas oficiais tendentes a subalternizá-lo. Então, nós estamos usando a categoria subalterno, que é uma categoria gramsciana, né? E aí ele vai mais longe. Diz Barbosa, Joaquim Barbosa, também fala da justiça distributiva, que diz respeito à necessidade de se promover a redistribuição equânime, a gente falou equitativa, da equidade, do ônus, do direito, vantagens, riqueza e de outros importantes bens e benefícios entre os membros da sociedade. Nesse caso, aumenta a presença de negros ou mulheres, entre outros grupos socialmente segregados, na educação de terceiro grau e no ensino superior. O que eu quero dizer com isso? É que, para ele dizer isso, que ele está defendendo, um pouco parecido com Milton Santos, um geógrafo negro, que não discutia a questão racial,
que não discutia a questão, não era envolvido no movimento negro, mas ele chega, nos últimos anos da sua vida, já na década de 2000, de ter sido premiado, um grande geógrafo, com o prêmio Jaburu, que é um prêmio considerado prêmio Nobel da Geografia, ele chega a perceber que na volta dele da Europa para o Brasil, havia um racismo, que se avança para a ideia de estrutural, um racismo muito duro, que ele, como negro doutor, um negro conceituado... Não deixava de ser negro, né? Não deixava de ser negro. E ele começa a ver isso nos últimos períodos da vida, mesmo que ele vai morrer de câncer, depois de 2002, 2003, ele reafirma isso. Então, eu quero trazer para ti, porque como é complexo, mas ao mesmo ponto é muito importante que a gente tenha esse histórico e de pessoas que não são ligadas, digamos, não são militantes, digamos, do movimento negro. Tanto Joaquim Barbosa como Milton, que são dois acadêmicos, negros, né? Eles, acadêmicos, intelectuais, um jurista, outro professor da USP, que deu aula em várias universidades da Europa, eles não se reivindicam como de movimento social. E aí, para concluir e passar para você, eu avanço aqui. Aí, no artigo, a gente interroga, mas o que são as ações afirmativas? E mais uma vez eu trago Joaquim Barbosa com o seu brilhante conceito. Ações afirmativas pode ser definida como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativa ou voluntária, concebida com vista ao combate à discriminação racial, de gênero, de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no nosso passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso aos bens fundamentais, como a educação e o emprego. Então, nós estamos trabalhando com dois pilares. A educação como elemento estratégico de emancipação humana e com o emprego, que é o direito à garantia da sustentabilidade. Então, eu queria que a gente divagasse um pouco nessa perspectiva. Joaquim Barbosa, Milton Santos e outros grandes nomes, como José Jorge, como outros grandes, o Walter Silveira, a professora Pretonília, que você conhece, sim, a Nilma, que você teve a oportunidade de estar próximo dela quando ela veio aqui descerrar a fita do curso de História de Estudos Africanos, a Matilde Ribeiro, que é nossa amiga, minha amiga, que teve aqui no Maranhão, quando a gente começou a ideia de pensar o projeto PAC Reunil para tirar os palafistados da liberdade, e ela era a primeira ministra da Igualdade Racial, o Edson Santos, que depois volta, e outros tantos, que eu falo assim no contexto nacional, mas aqui você tem mais no curso repetindo, você tem o próprio Carlão, você tem o próprio Luizão, você tem o próprio Mundinho Araújo e outros. Então, olha como a gente está no debate, depois desse tempo todo, para fazer uma avaliação concreta. O que deu certo, o que não deu certo, o que precisa avançar? Pois é. Como você falou inicialmente que é uma... Vou nesse sentido, mas só que como você falou que é uma conversa mais livre, aí você falou algumas coisas importantes que eu acho que é bom de frisar, né? De falar de cota novamente. Quando se fala de cota aqui no Brasil, fazendo um resgate histórico mesmo, nós temos aqui o caso como, por exemplo, a criação de Nova Friburgo, né? Sim. De Nova Friburgo, que ela nasce a partir de um decreto de João VI, que é o homem que criou Nova Friburgo através do decreto, ou seja, que é a primeira colônia não portuguesa dentro do Brasil. Então, aí fazendo esse paralelo, eu vou voltar lá para a nossa questão. É papo livre, fica à vontade, a conversa está fluindo, está muito boa. A gente começou meio que, olha, por que a gente precisa dizer? São muitas coisas. Não, muita informação. São muitas coisas. E a gente tentando dar um caráter mais didático e com objetividade para que o próprio ouvinte que vai acompanhar esse papo livre, depois de publicado, possa entender. Pois é. Então, Silvio, o que acontece? Nós temos lá em 1800, Dom VI, que 1800 e só um minutinho. Fica à vontade. Vou pegar a data aqui certinha, porque sabe como é que é historiador, né? 16 de maio de 1818, o príncipe regente Dom VI, né? Sentindo a necessidade, ele funda essa colônia não portuguesa, onde ele doa, através de decreto, terras aonde os suíços se achem mais à vontade, encontrem um clima mais propício, mais parecido de sua terra. E quando você pensa isso nesse decreto, né? Aí nós vamos lá atrás na Lei Áurea, né? Na lei que aliás, na Lei Áurea, sim. Sim. Aonde a nossa princesa, né? A nossa princesa institui ali através de lei, onde institui a liberdade ao povo negro, formalmente, né?
Formalmente a gente passou mais de 300 anos escravizados, mas isso formalmente também, né? Porque se você for fazer o recorte, até hoje ainda continuamos ainda com os mesmos mecanismos, não com as mesmas formas, mas os mecanismos ideológicos, aparelhos também estatais, ou seja, com vários aparatos que acabam sendo os mesmos, que acabam só se ressignificando com o passar do tempo. E aonde continua ainda escravizando muita gente. E aonde, quando se dá essa liberdade para o povo negro no Brasil, lhe dá o quê? Lhe dá a favela para poder morar. Não dizer que morar na favela seja ruim, é perfeito. Eu moro inclusive em uma, não moro no Coroadinho. Mas eu estou falando da questão de condições de vida, né? Eu estou falando de condições de vida, de infraestrutura. Acesso à riqueza. Isso, acesso à educação, acesso ao trabalho, à renda. Então, ou seja, tudo isso tem que ser discutido. Então, aí você falou também com relação ao Joaquim Barbosa e o Milton Santos, né? Que o Milton Santos, ao chegar aqui no Brasil, ele se percebe negro, né? Porque até então, ele era um intelectual negro. Mas quando ele chega no Brasil, ele se transforma num negro intelectual. Ou seja, de como o racismo velado ele é perigoso, de como ele é cruel, né? De como essa questão do racismo, inclusive esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, de como ele é cruel mesmo, de como nos mata em qualquer espaço, né? Nos mata ideologicamente, nos mata psicologicamente e nos mata também, lógico, fisicamente, de fato mesmo, de fato, na prática. E voltando à questão da importância de discutir ações afirmativas, Silvio, de como nós temos que discutir com seriedade mesmo, e pensando numa construção que veio lá de trás, né? Uma construção que veio lá atrás mesmo, como você mesmo acabou de citar, o próprio Joaquim Barbosa, que não era de movimento negro nenhum, mas a partir de todo o seu estudo, a partir de ocupar um certo espaço de poder, de decisão estratégica, ele consegue não influenciar isso, mas ele consegue provar academicamente, ele consegue provar juridicamente de que é legal e de que é válido, de que essa reparação histórica, de que ela tem que se perpetuar durante todos os tempos em nossa sociedade. E que, infelizmente, as pessoas que são e que sempre serão beneficiadas nesse país farão de tudo para que deixe de existir. Por quê? Por que as pessoas não querem que as ações afirmativas aconteçam, Silvio? É porque as pessoas não querem ter o desprazer de deparar conosco nos corredores da universidade, porque a universidade ela não é pensada, não é feita para o preto, para o pobre favelado. E nem para o preto em geral, que às vezes tem muito preto rico também aqui no Maranhão. Sim. Tem muito negro rico também aqui no Maranhão. Mas a universidade não é pensada dessa forma. A universidade ela é pensada para ser vivida e para ser pensada de forma eurocêntrica, infelizmente. E direcionada exatamente para uma classe social. E essa classe social ela tem cor. E de como a ação afirmativa ela vem quebrar esse paradigma, e de como ela vem mostrar a importância de ter várias representações de uma sociedade dentro de um espaço acadêmico, dentro de um espaço de decisão estratégica, que é a academia, e de como é importante nós termos acesso à educação e de como essa educação ela transforma. Eu te falo isso, Silvio, por ser morador do Polo Coroadinho, por ser morador do Coroadinho há mais de 30 anos, eu não sou daqui do Maranhão, eu sou teresino do Piauí, mas já moro aqui há mais de 30 anos. Então, maranhense mesmo, ludovicense. Vou dar um título de cidadão maranhense para você quando chegar no parlamento. Obrigado. Mas assim, pensar isso é quebrar o paradigma mesmo, porque, acabei perdendo a linha do raciocínio, mas vou voltar. A questão da ação afirmativa, de como ela é da importância da defesa por você, isso, mesmo sendo um morador isso, de uma favela. Assim, sim, pronto. Lembrei, boa, Silvio. Então, o que acontece? De como é importante a educação para o nosso povo, para a nossa sociedade, porque o que acontece? Aonde imaginava eu que um dia estaria eu lá na Europa, em Lisboa? Nunca imaginei. Eu nunca imaginei nem que atravessaria o Estreito dos Mosquitos. Aonde imaginava eu lá na África, em Cabo Verde? Nunca imaginei nem que eu fosse bem aqui em Brasília. Tu tá entendendo, Silvio? Então, o que me proporcionou isso? Ida para Salvador, conhecer Fortaleza, conhecer outros estados, outros capitais estratégicos do nosso país, conhecer outros países, digamos assim, né? Conhecer outros países não, porque eu não rodeio o país, mas você só sair do Brasil, chegar em Lisboa, poder atravessar o Oceano Atlântico de avião já é um grande avanço.
Você poder sair do Brasil para ir para a África, que é em Cabo Verde, já é um grande avanço. E isso se não fosse a educação, se não fosse a universidade, se não fosse o curso de estudos africanos e afro-brasileiros no qual eu estou concluindo agora. Então, Silvio, e inclusive reafirmo como cotista, e não nego. Não nego porque, inclusive, querendo ou não, e não é lógico, né, não é lógico querendo se aparecer, né? Mas a verdade tem que ser dita. Inclusive, essa construção da ida para o continente africano, pelo curso, quem construiu foi eu. Junto ao Felipe Camarão, junto ao deputado Marco Aurélio, que inclusive quero agradecer a ele, que foi ele que intermediou essa conversa junto ao Felipe Camarão, e que hoje em dia eu pude ter essa oportunidade graças ao quê? Graças a um termo de cooperação entre o Estado do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão. Graças a quem? Graças ao povo maranhense. Se não fosse os impostos ali recolhidos. Porque através desse termo de cooperação pagou-se a passagem. Inclusive o pessoal está indo agora de novo em dezembro. Dezembro a novembro, não sei. Estão indo agora para a segunda viagem. Estão indo agora para Moçambique. Estão indo para Maputo. Eu não sei se ao certo é Maputo, mas se não me engano parece que é Maputo. Eu não sei porque eu não estou nessa viagem. Mas estive na viagem anterior. Isso graças a quem? Graças ao suor do trabalhador e da trabalhadora maranhense. Porque eles e elas que estão pagando. E de que forma nosso curso e a universidade vai pagar? Curso de formação inicial continuada, o retorno para o Estado. Com formação e o que você faz lá no Paulo Coroadinho é um retorno, porque eu acho que o papel do cientista, o papel do pesquisador, do professor, tem uma música de um grande cantor que eu gosto muito, uma letra, que é do Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está. E certa vez, numa aula na PUC, um professor falou, relembrando Paulo Freire, viva Paulo Freire, nosso grande pedagogo aí da alternância, da pedagogia do oprimido, que ele dizia o seguinte: o professor tem que ir onde o aluno está, mas não para deixar o aluno lá, para trazer o aluno. Quer dizer, é a ideia de que o aluno, que eu até não gosto desse conceito, o ar é o de negação, o aluno é aquele que não tem luz, e o professor é a luz. Sim. Na verdade, eu acho que tem uma dialética que eu trabalho, que eu acho isso é eurocêntrico em português, esse aluno bem aí. É verdade. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que você também aprende quando você está na sala de aula, quando você está no campo. Então, eu queria, assim, só, já chegando ao final, pelo tempo, dizer para você, assim, primeiro, que a sua trajetória é semelhante à minha, né? Por um filho de um pedreiro, nasci aqui no bairro da Liberdade, e fiz toda uma trajetória em vários bairros de São Luís, e ontem, no ato que eu fazia, eu participava com a minha equipe, eu fiz um discurso para reafirmar isso. O papel que a gente tem dentro da nossa família, o papel que a gente tem quando a gente tem a oportunidade, quando a gente tem chance de estudar. Então, portanto, nós somos privilegiados por ter estudado, por estar estudando, Sim. por estar galgando posição de destaque, de elite, porque ser doutor, estar numa universidade pública, estar numa universidade como você, fazendo o que você fez, como você deu essa contribuição, está dando outra contribuição, não só na sua comunidade, mas também na universidade, eu me sinto muito honrado, feliz, também pela indicação de nosso companheiro Daniel, nosso produtor aqui, junto com a minha filha que está aqui, que ao te ver lá na casa da Dona Neuza, no Coroadinho, quando a gente estava lá na festa da morte do boi Capricho do Bom Jesus, gente, eu quero informar que eu sou pela primeira vez padrinho de um boi, tive que aprender como que o padrinho tem que se comportar. Então, sou padrinho do boi Capricho do Bom Jesus, e nesse dia eu conheci, quer dizer, eu revi o Charlie, que a gente já se conhecia, fazia tempo que a gente não estava se encontrando, e encontrei também o Zequinha, filho de Coxinha. Saudoso Coxinha, Sim. Coxinho do boi de Pindaré, do bairro de mostrei Fátima. também um pouco da história que eu tive lá atrás, quando presidente de Grêmio aqui da Escola Técnica Centro Cacheral, e o Zequinha é meu amigo. Então, assim, foi um encontro importante que culminou neste Papo Livre, que você foi realmente convidado para participar, e, por sinal, brilhante participação aqui. Obrigado. Quero só que você diga para a gente, nesse momento, momento de desgoverno, que não valoriza a educação, que não valoriza a ciência, que não valoriza os professores, que não valoriza os pesquisadores, que não valoriza a ciência, nós estamos sofrendo aí com cortes bastante drásticos na educação, na saúde, que são áreas de estratégia para o nosso povo negro, para o nosso povo pobre, para o nosso povo da periferia. O que você tem a dizer? 10 anos de cota, mudou a vida de muita gente, esses alunos estão aonde? Você tem alguma pesquisa, você já tem assim, noção dentro da universidade, do próprio curso, se já está tendo algum tipo de trabalho para a gente fazer um censo e saber de fato se esse aluno ascendeu a alguma posição de destaque, se ele continua excluído, porque às vezes você tem um título, mas não tem um emprego, às vezes você é um doutor, mas está desempregado, às vezes você tem um doutor, Sim. mas tem a perseguição do racismo, que não te deixa entrar, porque a banca é feita, é combinada, não te aprova porque tu é negro, não sei o quê, cria muitas dificuldades para você. A gente continua enfrentando esse debate, você tem alguma coisa a dizer sobre isso?
Tem sim. Inicialmente, lógico, com relação às ações afirmativas, nenhum estudo acerca disso eu não tenho algo específico, mas o que eu posso falar é o que no meu curso, né? Onde eu sou da turma de 2016, só que quando a professora Nilma Lino Gomes, ela veio para cá para poder fazer a aula magna, eu não tinha entrado ainda na universidade, mas tive a oportunidade de ir nessa aula magna, que foi lá na Casa do Maranhão. Não sei se você lembra, presente. Que eu estava lá presente. Nós estávamos lá presentes, na verdade. E então, a partir dali é que, na época eu estudava na UEMA, fazia administração na UEMA, e onde eu larguei o 5º período da UEMA, faltando só 3 períodos para poder me formar. Falei, não, eu não sou filho de empresário, com todo respeito a quem faz curso de administração, enfim, curso dessa área, mas não sou filho de empresário, não sou filho de rico, não pretendo colocar a empresa mesmo, enfim, essa foi a minha perspectiva lá atrás. Mas sim, eu sou do Paulo Coroadinho, então o curso, a temática se encaixava mais do que eu vivia. Na realidade que eu vivi e que vivo até hoje, na verdade, que ainda moro lá até hoje. E eu tenho alguns colegas que já saíram, que são cotistas, que já saíram da graduação de estudos africanos, que hoje em dia estão no mestrado e que naturalmente já não está no doutorado. Então, o exemplo do nosso grande amigo Noleto. Outro exemplo também é a nossa amiga Elisandra, que é Liz, que ela está fazendo um mestrado agora também. Então, é muito prazeroso, é muito ver nossos colegas ascendendo e ocupando esses espaços que, como você sabe, né, a política é um lugar que nunca é vago, né? Tem sempre alguém para poder ocupar. Não permite... a política não permite espaço vazio. Vago, não permite. Né? Não existe. Na política isso não existe. E dentro da universidade, querendo ou não, também, o espaço nunca será vago, ele sempre será ocupado. E quando você vê, quando é ocupado por alguém de qualidade, ocupado por alguém que realmente, de fato, lhe representa, aí nos remete, como por exemplo, ao que você também falou, no período que nós estamos vivendo, né? Ao saber quem são os políticos, quem são as pessoas que vamos estar colocando na Assembleia Legislativa, lá no Senado, na Câmara Federal, e quem é o presidente que nós vamos eleger. Fazer um paralelo, lógico, de quem foi o presidente que mais avançou de políticas públicas, como por exemplo, eu sou fruto do Reúne. E o Reúne trouxe para a nossa universidade aqui, na época a universidade tinha 45 anos, nós temos 55 agora, né? Tinha 45 anos. Na época tinha 5 campos. Hoje com 55 é 55 mais ou menos. É 55 ou 56. Nós temos hoje 9 campos. Então, ou seja... Houve uma expansão. Olha só a expansão de 5 em 45 e em 10 anos mais 4. Então, ou seja, é quase 90%, se não for mais, não é isso? Sim. Então, olha só para te ver como é um salto. A mesma coisa aconteceu com a antiga escola técnica, hoje o IFMA. A expansão de como você acaba oportunizando as pessoas, você acaba pulverizando, porque você com certeza viveu isso, eu não tenho certeza, mas talvez sim. Mas eu tenho colegas que viveram isso, que morava no interior, que tinha que vir para a capital, poder ralar, tinha que estudar para poder... Ir para casa de estudante. Morar em casa de parente, viver subjugado, às vezes, outros não, porque também quando você é considerado universitário, não, isso ali é universitário, então vamos tratar de uma forma diferente. Tem um certo privilégio. Tem umas certas benéficas, mas nem tudo. Mas então, pensar mesmo nisso, nesse salto de qualidade da educação e pensar no presidente que nós vamos votar. Porque esse presidente que está aí não nos representa. Esse presidente, ele representa o ódio. Esse presidente que está aí, ele representa tudo o que é de ruim que tem acontecido no nosso país. Como, por exemplo, no período da pandemia, onde ele debochava de familiares, de pessoas, debochava da minha cara, como por exemplo. Porque eu perdi um avô e perdi um tio, então foi direcionado para mim. Então, onde ele falar que é só uma gripezinha, ainda ficar imitando falta de ar, e mentir, inclusive em fóruns internacionais, dizendo que estava cuidando da nossa população, quando na verdade que nós estamos aqui na ponta, durante a pandemia, a discussão que se tinha com relação ao auxílio, né? Auxílio emergencial, onde ele queria dar um certo valor, e se não fosse uma bancada forte, uma bancada consolidada, não teríamos avançado no que avançamos. Então é pensar lógico inclusive mesmo, e está votando em quem? Está votando no nosso representante maior, que é o presidente Lula, que ele tem que voltar. É algo que eu voto e aonde puder eu faço propaganda de graça para o presidente Lula. E saber falar com as pessoas. Porque querendo ou não, esse presidente que está aí, ele acabou incitando o que há de pior na população, não só na população brasileira, mas o que existe de pior na população mundial, e o recorte nosso aqui, como ele é presidente do Brasil. Mas enfim, ele acaba incitando, ele acaba trazendo
Ou até existe, na verdade, dois, eu digo assim, o que há de pior e o que há de melhor. Porque pelo menos agora nós sabemos quem são as pessoas. Ótimo. Porque anteriormente as pessoas se escondiam atrás de rostinhos, atrás de bancadas de igreja, atrás de vários lugares. As pessoas se escondiam. Hoje em dia não, você consegue reconhecer. Porque as pessoas se embanderam. As pessoas agora falam o que são, mostram o ódio que carregam dentro do coração. E que infelizmente esse cara que está aí, ele trouxe isso, incitou. Esse ódio. Talvez a coisa boa do Bolsonaro foi a ascensão dele ter mostrado a verdadeira face do que é a sociedade brasileira, quando, na verdade, no passado era velado e agora tudo é explícito. Isso porque... Então, portanto, colocou cada um, quer dizer, muitos, aquela dito popular, muitos saíram do armário e realmente apresentaram o seu verdadeiro ódio, seu verdadeiro racismo, contra todos aqueles que, de fato, construíram esse país. É por isso que se fala na prática. Ele, na verdade, é a face do mal. Ele representa isso. Ele representa tudo isso. E nós pensarmos em voltar agora, é voltar mesmo com consciência, saber o histórico das pessoas, saber quem é a pessoa que nós vamos estar colocando para nos representar. E isso é no sentido de que o quê? No sentido de nos preocupar não só com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque o que acontece? As ações que nós fazemos aqui irão refletir lá na frente. Então nós, como historiadores, sabemos muito bem, né? Existe, como você sabe muito bem melhor do que eu, que é a escola dos análises, né? Que a vida ela é feita de rupturas e continuidades. Sim. Então, eu acho que agora é a hora de nós, como nação, nós como povo brasileiro, um povo que sempre foi reconhecido no mundo como um povo alegre, um povo que sabe acolhedor, que sabe respeitar. Então vamos fazer essa ruptura dessa maldade e vamos dar continuidade no amor, dar continuidade do que há de melhor e do bem em nossa vida. Por isso estou com o Silvio Bebê. Então nós estamos aqui encerrando mais um Papo Livre com esse cara fantástico. Por sinal, com certeza a universidade vai te esperar de volta, porque você vai ser professor dessa universidade, Deus que você quiser. está ajudando a construir na base, construir com pessoas como você, como eu. Então, gente, aqui falando com o Charles Alves, papo maravilhoso, livre, assim que a gente quer, liberto, sem amarra, sem metodologia sistemática, aquela coisa de fazer tese, doutorado, monografia, enfim, mas eu acho que esse é o momento eleitoral e eu quero também corroborar contigo, assinar embaixo, nós estamos juntos, é com Lula 13, né, eu estou colocando meu nome, então, encerrando esse Papo Livre, sou do bem, tô com o bebê em 4013. Isso aí.